pela vida dos teus servos, Pai, aqueles que aqui já estão, Senhor, aqueles que ainda estão por chegar, ó Pai querido. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, na vida de cada um, Pai amado. Oramos também ali pela vida do nosso querido pastor Eduardo, a Rosana, Senhor, que já foram ali para a Serra Negra, naquele local onde vai acontecer ali, a partir de amanhã, o encontro, Pai, o 14º encontro de casais, Pai. Oh Senhor, abençoa eles ali, Pai, o pastor Márcio, a Miriam, Senhor, e todos os irmãos que estão ali, Pai, preparando, Senhor, aquele local, Pai amado, para que possamos juntos, os casais que vão ali neste ano, Senhor, glorificar o teu nome naquele lugar, Pai amado. Oh Senhor, somos gratos por tudo que temos vivido durante este ano, Senhor, porque chegamos até aqui e a tua palavra diz, Pai, Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor, e até aqui o Senhor tem cuidado, Pai, o Senhor tem zelado, o Senhor tem dado direção para os teus servos, Pai. Oh Pai querido, obrigado a Deus, obrigado pelas oportunidades dadas a nós, Pai, pelos livramentos que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor, em todas as situações, até aqueles que muitas vezes nós nem percebemos, Pai, mas o Senhor nos livra, Senhor. Oh Santo Deus amado e poderoso, viemos à tua casa, Pai, para adorar a ti, Senhor. Oh Pai querido, receba nesta noite, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração a ti, ó Pai querido. Receba nesta noite, Pai amado, as nossas palmas, o nosso glória a ti, Senhor Deus, em tudo que formos fazer neste tempo, Pai, que estamos aqui na tua casa, seja para adorar, para glorificar o teu nome, Senhor, em todos os teus servos, Pai, que estão aqui em comunhão, Senhor, que vieram à tua casa, Pai, para adorar ao Senhor, Pai querido. Receba, Pai, receba a nossa adoração a ti nesta noite, Pai. Ó Senhor, sabemos que o Senhor já falou a tua palavra ao teu servo, que irá ministrar nesta noite, Pai, porque o Senhor tem algo para nós, ó Deus amado, e sabemos que o Senhor fala conosco em todos os momentos, Pai, desde o momento em que acordamos ali pela manhã, Senhor, desde o momento em que levantamos ali pela manhã, Senhor, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado, Pai, tem falado conosco, Pai. Oh Senhor, perdão, Pai, perdão porque muitas vezes não ouvimos a tua voz, Pai, muitas vezes estamos desatentos, ó Pai querido, mas que nesta noite, Senhor, nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Abençoa grandemente, Senhor, ó Pai querido, esta igreja, Senhor, a vida de cada um que entrar por esta porta, Senhor. Abençoa nesta noite, ó Pai amado, o culto que estamos prestando ao Senhor, Pai, que o Senhor receba, Pai, que o Senhor receba com amor, com gratidão, Pai querido, que nós vamos dar a ti esta noite, Senhor. Ó Pai amado, receba, Deus amado, as nossas vidas, Pai. Somos gratos a ti pela oportunidade, somos gratos a ti, Pai, pela graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, ó Deus, em todos os momentos, ó Pai, por tudo que fazemos e temos, Pai, porque tudo vem de ti, ó Deus amado. Ó Senhor, esteja conosco, Pai, neste culto, Senhor, esteja conosco, Pai, neste momento, Pai querido, que estamos na tua casa. Ó Deus amado, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Aleluias, glória a Deus, e as palmas louve o Senhor. Aleluias. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias no livro de Filipenses, a carta Filipenses aqui, que diz no capítulo 4, Filipenses 4, a partir do 4, que diz a palavra do Senhor. Coloquem-se de pé aqueles que vão achando a palavra, em reverência à palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Perto está o Senhor está voltando, irmãos. Está chegando o momento que nós precisamos cada vez mais nos entregarmos, nos dedicarmos à palavra do Senhor.
Essa semana estamos, os irmãos podem se assentar. Essa semana estamos falando, meditando aí num tema que devotos aprendem a orar. Você já aprendeu a orar? Você já aprendeu a falar com o Senhor? Você já tem essa intimidade com Deus? Creio que sim. Creio que todos nós já buscamos aprender a falar com o Pai. Uma conversa ali, como se estivéssemos conversando aqui com um amigo, com alguém próximo de nós. Podermos falar com o Pai em todos os momentos. No primeiro encontro de casais que eu fui, eu aprendi lá a orar junto com a minha esposa. O momento que nós acordamos pela manhã, que nós, antes de sairmos de casa, antes de fazermos as coisas, nós dobramos o joelho no nosso quarto e conversamos com o Pai. Eu aprendi no encontro de casais que isso era para ser feito com todos os dias. E desde lá para cá, já se vão 14 anos que nós dobramos os nossos joelhos pela manhã e falamos com o Pai. Em muitos momentos nós podemos orar, né? Como foi dito aqui, o Rafael ministrou aqui domingo, ele falou realmente que ele gosta de orar quando está dirigindo, né? A minha esposa já disse também que ela gosta de orar quando ela está lavando louça. Cada um tem o seu momento ali com o Pai, o seu momento de conversa, de contar as suas necessidades, de agradecer, de pedir também, porque pedimos as coisas para o Pai também, e precisamos aprender, né? Em todos os momentos precisamos aprender com a palavra do Senhor. Devemos, através da oração, aprendemos que precisamos saber semear também, porque precisamos falar do amor de Deus para as pessoas. Então precisamos pregar a palavra do Senhor, e precisamos orar para isso. Precisamos orar para alcançar esse momento. Precisamos também aprender a depender de Deus, porque quando a gente ora, a gente confia nele. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. Então, se a gente confia no Senhor, a gente depende dele para poder alcançar o que estamos buscando nele, né? E aprendemos também a perdoar, orando pela vida daquele que muitas vezes fez algo, cometeu algo contra nós. Nós aprendemos a perdoar e a se perdoar também, porque sabemos que tem muitas pessoas que têm dificuldade de se perdoar por alguma situação no passado, por algo que aconteceu, mas através da oração a gente consegue alcançar esses aprendizados. A gente consegue liberar perdão, como a gente consegue também se perdoar. Também aprendemos na oração a vigiar, porque a palavra do Senhor diz: ore, vigie. A gente precisa também vigiar, né? Então aprendemos também que precisamos estar atento a tudo que acontece ao nosso redor. Na oração também precisamos, aprendemos mostrar Cristo com as nossas atitudes. Quando oramos ao Pai, quando pedimos algo, quando colocamos nas mãos do Senhor algo, aprendemos que o Senhor, Ele age nas nossas vidas, mas a gente também precisa mudar algo, porque Ele fala conosco. Da mesma forma que nós falamos com o Pai, Ele também fala conosco. Precisamos dar ouvidos, né? Precisamos estar atentos ao que Ele está dizendo. Quando louvamos aqui, quando louvamos em casa, principalmente aqui, quando os louvores são entoados aqui, precisamos prestar atenção no que estamos cantando, no que estamos louvando ao Senhor, porque a palavra do Senhor também é falada através do louvor, né? Em todos os momentos, na palavra do Senhor, em todo tempo Ele fala para orarmos. Busquem, orem, meditem, né? Precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando conosco o tempo todo. E sabemos também que somos filhos de Deus. Sabemos que somos servos, que somos amigos dele, né? Olha quanta coisa maravilhosa nós podemos tirar para as nossas vidas. E agora aprendemos também essa semana que somos intercessores.
Todos nós somos intercessores. Todos nós agora somos sacerdotes, como foi falado aqui já. E saber que você é um sacerdote, que você é um intercessor. A partir do momento que você pede ali para os irmãos colocar ali no papelzinho, orem por esta pessoa. Você é o principal, não é só o irmão ou o dirigente do culto ou o pastor que vai orar por aquela pessoa. Você próprio já é um intercessor. Você próprio já tem que começar, a partir do momento que pega aquela situação, que fala com aquele irmão, que ele pede para você, ore por mim, irmão. Leva lá um meu pedido de oração na igreja. Você já é um intercessor por ele, porque você já pegou essa responsabilidade. Rafael falou aqui no final de semana que, desde o início do ano, nós tivemos o compromisso de orar pelo nosso amigo de oração. Creio que todos aqui estão orando pelo desejo e necessidade do seu irmão, né? Eu, pelo menos, posso falar por mim. Eu estou orando todos os dias, eu e minha esposa, quando dobramos o joelho de manhã cedo, oramos pelos pedidos de oração. Tanto pelo meu quanto pelo dela, nós intercedemos ali juntos. E algo interessante, há um mês e pouco atrás, conversando com o nosso irmão ali, o pastor Márcio, a qual nós temos orado pela vida dele aqui na igreja, há alguns tempos, ele falou para mim, avisa o irmão Jair que eu estou orando pela vida dele. Ele pegou o papelzinho, mesmo não vindo na igreja, ele pegou ali o pedido do irmão e está lá todos os dias orando, intercedendo pela vida do irmão. Olha que maravilha, alguém de fora, que não congrega conosco, mas que sabe que a igreja está orando pela vida dele lá na situação, também está orando pela vida do irmão, no seu pedido e no seu desejo. E que nós possamos fazer isso, continuar semeando a palavra do Senhor, continuar buscando no Senhor, continuar crendo que se dobrarmos o joelho e orarmos e pedirmos ao Pai, Ele intercede por nós. E da mesma forma entender que nós também somos intercessores pela vida daqueles que estão aí fora. Amém? Que você possa continuar orando uns pelos outros, orando pela sua casa, pela sua família, pela sua vida e por todos os teus irmãos. Amém? O Ministério de Louvor está com oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Hoje é dia de louvar a Deus, amém? Glória a Deus. Na verdade, todos os dias são, né? A Bíblia nos diz que a gente tem que louvar o Senhor por tudo. Você crê nisso? Amém. E se tiver ruim, é dia de louvar? Tem que dar glória a Deus do mesmo jeito. A nossa intenção é sempre louvar a Deus com todos os dias bons, né? Se quiser abaixar o meu microfone vai ser bom, porque eu tenho um microfone direto na barriga, então aí minha voz fica um pouco alta aqui, se quiser abaixar um pouquinho, senão vai ficar dando microfonia. E às vezes a gente chega um pouco mais perto e dá um... Amém? Amém. Diga pro seu irmão aí, você veio louvar a Deus? Dia de louvar ao Senhor.
Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala para ele, você veio louvar a Deus ou não veio? O que ele te respondeu? Sim ou não? Sim. Então solta o que você tem aí, entrega para Deus o que você tem para entregar, irmãos. Porque quando a gente está aí fora, ou não sei você, mas quando eu era na bagunça, eu fazia o que eu podia e não podia, não estava nem vendo. E aí quando eu venho louvar a Deus, eu louvo. Amém. Dá uma volta, o irmão dá só meia volta e volta para lá de novo. Tem que dar uma volta, irmão. Diga para ele amém. Amém. 1, 2, 3 e vem. Amém. Você crê nesse Deus, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Eu digo isso, irmãos, porque eu sei de onde Deus me tirou. Aleluia. Eu acredito que todos nós sabemos de onde Ele nos tirou. Independente da nossa vida carnal que vivemos. Mas Ele nos tirou da morte. Aleluia. Isso é fato. Independente do que você fez no passado na sua carne. Mas Ele te deu um espírito de vida. E vida eterna. Aleluia. A palavra de Deus fala que Ele levou sobre si as nossas dores. Não sei se você hoje tem algo para pedir a Deus sobre enfermidade, sobre libertação, sobre finanças. Eu não sei qual que é a sua vida, mas Ele sabe qual que é. E se você crê, essa é a hora de depositar a sua fé nele. Essa é a hora de você pedir a Ele, diga, eu creio que Tu és a cura. Aleluia. Glória a Deus. Talvez a medicina não possa, mas Ele pode. Talvez o banco não possa, mas Ele pode. Talvez você não possa, mas Ele pode. Cante assim comigo. Creio que Tu és a cura. Creio que Você crê? Se você crê, canta alto. Se Ele realmente é tudo, cante isso. creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a Cante isso com o teu coração. Se você crê, cante isso com a tua alma. Cante isso com força. Se Ele é tudo para você, se você veio adorar, se você veio louvar a Ele, cante isso. creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti.
Eu costumo dizer, meu querido, que nada é tão real quanto o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe essa mão que está segurando você ali? É a maior prova do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A mão que você está segurando é a maior prova do Espírito Santo de Deus na sua vida. A maior prova do Espírito Santo de Deus é essa que você está segurando aí. Comece a interceder por ele. Comece a dizer na vida dele que não tem nada impossível para o Senhor. Comece a dizer na vida dele. Comece a declarar na vida dele que o Senhor é na vida dele. Comece a orar por ele agora. Se nada é impossível para o Senhor na vida dele. Comece a declarar. Som. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, pode se assentar um minutinho. Gostaria de dar dando a oportunidade para o nosso irmão Alexandre. Gostaria de contar um testemunho. Amém? Boa noite, igreja. Amém. Paz do Senhor Jesus, amém? O meu testemunho, ele está acontecendo. Não aconteceu, não. Mas ele está acontecendo. Me ajuda aí, varão. Como que é o nome daquele profeta lá que pediu para o servo subir ao monte lá para ver se ia chover? Se via nuvem de chuva? Elias, né? O Elias orou 7 vezes, né? E o servo dele subia e não via nada, né? E o meu milagre está sendo como essa nuvem. Ele viu uma pequena nuvem, né, do tamanho da mão do homem. E ele já falou lá para o rei, lá, ó, fala para ele que vai chover, né? E eu tenho orado, não constantemente, porque eu não gosto de orar muitas vezes, porque a Bíblia fala que a gente não deve ficar repetindo oração, né? Então, quando eu lembrava que eu tinha que orar, eu agradecia, porque eu já tinha orado. E esses dias eu tenho uma filha de 23 anos, só que eu nunca tive contato com ela. Eu saí da vida dela, eu tinha 3 meses de idade. E sempre a gente se vê na cidade, ela sempre vira o rosto para mim, nunca me cumprimenta nem nada. E terça-feira ela me deu bom dia. Bela manhã ela me deu bom dia, só falou bom dia. Por isso que eu falo que esse milagre ele já está acontecendo. Como aquela nuvem do tamanho da palma da mão do homem, o profeta creu que ia chover, da mesma forma eu creio que ela vai chegar até em mim, a gente vamos se abraçar, vamos conversar, né? E o meu milagre é esse. Eu tenho uma filha, né, de 23 anos, o nome dela é Mariana, a gente nunca teve contato, e ela nunca me cumprimentou, sempre virava o rosto para mim. E terça-feira ela me deu bom dia, só que o bom dia não foi da minha parte, porque eu não estava esperando receber, né? Foi da parte dela.
E quando eu lembrava que eu tinha que orar, eu não orava, eu só falava, não, eu já orei já, é só agradecer, porque quem crê, confia, né? Não é isso que Deus pede? E faz tempo, hein? Faz tempo. Então, eu tenho esse costume comigo, quando eu oro, eu esqueço. Quando eu lembro, eu agradeço. Não, eu já orei, vai acontecer. E está acontecendo, amém? E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Precisamos orar, precisamos buscar no Senhor o tempo todo. A palavra também diz para nós buscarmos. Bate a porta, busque, 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 interceda. O momento vai chegar. O pastor sempre fala aqui, nós temos 3 respostas do Senhor: sim, não e espera. O tempo não é o nosso, é o tempo do Senhor. E está chegando, está vendo? Já está chegando para o irmão aí, um testemunho dele que a filha já o cumprimentou. E como ele disse aqui, nós cremos que um dia assim ela vai estar sentada aí ao lado do irmão, né? Vai estar com o irmão aí na igreja junto com ele aí num culto, amém? E o Senhor possa trazer isso para você, amém? Que nós possamos continuar, mas continue buscando, continue orando, intercedendo por essa situação, sim, o tempo todo. Da mesma maneira que nós nos alegramos com os louvores, da mesma maneira que nós nos alegramos com o testemunho do irmão, da mesma maneira nos alegramos em ofertar ao Senhor, nos alegramos em trazer o nosso dízimo, a nossa oferta à casa do Senhor. Em 2 Coríntios 9:7, o Senhor diz, né? Deixa eu ler aqui, fugiu da memória, calma aí. Oh, glória. Eu marquei aqui. Glória a Deus. Glorifique o Senhor, irmãos. Eu acho aqui. Fugiu da memória. Tá o tempo todo na minha memória que fugiu. Glória a Deus. Em 2 Coríntios 9:7 o Senhor diz, a palavra do Senhor diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tragam com alegria ao Senhor neste momento. Pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, o seu melhor neste momento, entregue ao Senhor, confie nele, ore neste momento conosco, com a igreja, pegue aí a sua oferta, o seu dízimo, vamos orar juntos, intercedendo juntos uns pelos outros, ore entregando a sua oferta, o seu dízimo na casa do Senhor. Pegue a sua oferta, coloque-se de pé, vamos estar orando neste momento, glória a Deus. O irmão vai estar passando com a salva, e os irmãos ofertem enquanto os irmãos vão estar louvando, amém? Senhor Deus, Pai amado e querido, neste momento, ó Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade, ó Pai, de estarmos na Tua casa, Senhor, de glorificarmos o Teu nome, Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, ó Pai. Receba, Senhor, este momento, Pai, o que o irmão está trazendo, Senhor, ou Pai querido, com alegria no coração, ele está ofertando, ele está dizimando na Tua casa. O Senhor conhece cada um, Pai amado, abençoa ali o celeiro, abençoa ali, Pai, a vida do Teu servo, o trabalho, Pai, a casa, ó Pai amado, a vida dele, a saúde, Pai, continue derramando graças sobre o Teu povo, Pai amado. Oh Senhor, somos gratos a Ti por esta oportunidade, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Sim.
Deus, louvado seja o Senhor. As crianças, vão para a escolinha. Glória a Deus. Aleluias. Estendam suas mãos para cá, vamos estar orando pelas crianças. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, e neste momento, Pai, apresentamos nas tuas mãos, Pai, as crianças ali, Pai, que vão ali para a escolinha agora, para o culto delas, o momento delas da palavra ali, Senhor. Sabemos que o Senhor já falou o coração da tua serva, Pai, o que vai ser ministrado para elas ali, Pai. Abençoa ali o momento delas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gostaria de estar convidando o querido irmão, cooperador Misael, que vai estar aí ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Estendam suas mãos para cá, vamos estar orando pelo servo do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, ó Pai, por tudo, Pai querido. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar na tua casa. E neste momento, Senhor, ó Pai querido, glorificamos o teu nome na vida do teu servo, Pai. Sabemos que o Senhor já falou a ele, ao coração dele, a tua palavra que será ministrada nesta noite. Usa, Pai, usa a vida do teu servo nesta noite para falar com o teu povo, em nome de Jesus, e as palmas louve o Senhor. Glória a Deus, igreja. Amém. Amados, aproveitando que todo mundo está em pé, me acompanhar em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. O verso 45. Olha, eu achei que eu ia esquecer minha água, hein? Marcos 6, verso 45, vamos ler até o 52, está na versão NA. Isso é excelente, irmão. Amém? Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecidos. Glória a Deus, podeis se assentar. Essa água aqui não vai render não, hein? Aleluia. Amados, eu estava pensando numa ministração. Na próxima quinta-feira tive a oportunidade também já de separar uma ministração que falou fortíssimo comigo. Nosso culto, né, irmã? Os adolescentes e as crianças. E né, no culto de hoje, na escala que nosso pastor organizou, eu estava refletindo sobre a Bíblia, sobre a palavra, e comecei a pensar sobre o que falar e o que trazer, e eu lembrei uma vez de uma ministração que falava sobre a prioridade, coisas importantes a ser dita. Foi uma ministração muito boa, e eu lembrei dela, e aí eu falei, verdade, coisas importantes a ser dita, e eu falei, vamos lá para Marcos. Marcos tem algo muito bacana, né, Marcos? Você tem algo muito bacana para nos dizer. E aí a mensagem foi formada, o Senhor falou no meu coração e falou sobre o que é necessário pregar, o que é necessário a ser dito. E muito bom, irmão, muito bom. Não é do pregador, né? Deixa. Aí eu fiquei meditei um pouco sobre o livro.
10 estrelinhas para você. Meditando um pouco sobre o livro. E aí há algo muito bacana a ser falado. Sabemos que Marcos, ele não andou com Cristo. Marcos, na verdade, era parente de Barnabé, aquele mesmo Barnabé que andava com Paulo, que foi o mesmo Marcos que retrocedeu, que não andou junto com Paulo. Na verdade, ele estava ali caminhando junto com Paulo, aí por algum motivo ele voltou, e aí teve uma discussão com Barnabé, Paulo escolheu Silas e Barnabé escolheu Marcos, e cada um foi para o seu canto. Só que esse Marcos, quando ele se separa de Paulo, ele volta para Jerusalém, ele volta para sua casa, e aí ele encontra quem? Ele encontra Pedro, e ele começa a andar com Pedro. Então, quem está ditando a carta de Marcos, o evangelho de 2 Marcos, é o próprio Pedro. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, é o ditador, ó, é o que ditou a carta, o evangelho, e Marcos escreveu. Eu até fiquei pensando assim que Marcos era um cara, devia ser um cara, gostava de apanhar, irmão, porque andava com Paulo, matador, o carregador de judeu. Depois ele vai andar com Pedro, decapitador de orelha. Eu falei, esse cara Marcos era um cara que gostava de encrenca, né? Só que, quando ele começa a escrever o evangelho de Marcos, quando ele... Olha, eu estou gaguejando, perdão. Deixa eu tomar minha água aqui. Eu ando ficando doente fácil, irmão, esses dias. A Camila falou que a imunidade está baixa. Ou falou que eu estou meio fresco mesmo, que eu tenho que me tratar. E o que acontece? Quando o evangelho é escrito, é mais ou menos, já se passaram 17 a 37 anos após a ressurreição de Cristo. Então, assim, o Pedro ele já está um homem um pouquinho mais experiente. Pedro ele já está um homem um pouquinho mais vivido, ele já está um homem, né, mais sábio. E ele, quando começa a escrever o evangelho, a diferença de João, que parece que João também não escreveu essa passagem, João não escreveu o que aconteceu da forma que Mateus relata, que Pedro, ele andou sobre as águas. Se vocês pegarem aqui, não aparece. Ele fala assim, de madrugada, verso 48, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo o andar sobre as águas, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram que Jesus, ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco e acabou. Aí eu fiquei pensando, Pedro não fala que ele andou sobre as águas. E aí começou a formação. O que é importante ser falado? O que é importante ser dito? E eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, se fosse nos nossos dias, talvez se tivesse a oportunidade nos nossos dias, quem aqui não iria tirar, hoje é uma foto, né? Quem aqui não ia tirar uma foto andando sobre as águas? Né? Fazer um vídeo, né? Ou uma foto lá, pá, e uma frase de efeito bacana, né? Tentaram me derrubar, logo eu que ando sobre as águas, sei lá, uma frase. Eu não sou muito bom para fazer frase, não, irmão. E aí, ia criar uma coisa, porque você quer passar aquilo que você está fazendo, você quer testemunhar aquilo que você está fazendo, você tem um desejo de compartilhar, de levar para as outras pessoas, mostrar, olha o que eu fiz, olha aquilo que está acontecendo. Mas Pedro não fez isso. Pedro não fez isso. E a gente não ficou, e eu comecei a pensar, por que Pedro não fez essas coisas? E tem uma vida diferente, Pedro tem uma vida diferente, ele é um homem mais experimentado, ele é um homem vivido, ele está uma maturidade diferente. E a maturidade de Pedro levou Pedro a começar a refletir um pouco sobre as coisas. Porque a Bíblia diz que Jesus queria passar adiante deles. Então, o barco estava lá, meu amor, eles estavam remando, o vento era forte, Jesus estava vindo, e qual que era a intenção de Jesus? A Bíblia deixa claro, Pedro ele relatou que a intenção de Jesus não era entrar no barco com eles, era passar adiante deles. Aí eu fiquei pensando, se Jesus queria passar diante deles, Jesus automaticamente ia levar com eles. Como Jesus ia fazer, eu não sei, ia pegar uma corda e falar, vem, e vem puxando, não sei, irmão. Ou Jesus ia abrindo um caminho seguro entre a tempestade e eles conseguiriam ir, eu não sei. Mas a intenção de Jesus era passar adiante deles e os conduzir. Porque Jesus via a sua dificuldade.
Jesus via a sua dificuldade. E Pedro, por chegar um momento em sua vida de maturidade, ele não coloca que ele andou sobre as águas. Talvez a gente pense, poxa, Pedro ficou com vergonha, né? Pedro talvez sentiu um pouco de vergonha na sua própria epístola. Ele não coloca que ele afundou e gritou, salva-me, mestre! E Jesus falou, pouca é sua fé, né? Homem de pequena fé. Não, ele não colocou essas coisas. Talvez pode ter sido vergonha, não sei, talvez não seja vergonha aqui. Por quê? O mesmo Pedro, ele relata, ele da própria boca dele, assim como João não deixou de fora, que Jesus chamou ele de Satanás. Arreda, Satanás. Capítulo mais para frente, 2 capítulos para frente, Jesus fala isso, Pedro escreve que Jesus o repreendeu, João não deixou passar, escreveu também, João esqueceu de escrever que ele andou sobre as águas, mas não deixou de falar que ele era Satanás. E ele tinha o entendimento de que eu vou transmitir uma mensagem, eu vou transmitir algo importante para a população, eu vou transmitir algo que vai ser espantoso. E aí eu fiquei pensando comigo, realmente, quando queremos pregar, quando nós queremos levar uma mensagem, geralmente queremos sempre contar sobre coisas que fazemos, né? Queremos levar o evangelho para outras pessoas e começamos a dizer assim, irmão, Dani, vem para casa, vamos lá, vamos orar, porque Deus falou comigo e eu fiz, e eu preguei, e eu falei, e aquela alma se converteu porque eu fiz, porque eu faço, porque eu fiz e aconteceu, porque o tempo que eu tenho com Deus, a dedicação que eu tenho com Deus, parece bonito, só que carrega um resquício, às vezes, um pouco de prepotência, Gui. Porque queremos manifestar o Evangelho de Deus, mas manifestar o Evangelho de Deus acompanhado das coisas que eu faço. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei uma vez de algumas frases que eu via no Insta, na época era o Facebook. Na época era Facebook. Vocês não... Orkut? Não? Na época tinha o Facebook... Tem um Facebook, e eu começava a ver assim, os irmãos pegavam, alguns pregadores pegavam, e algo me queimava dentro, me trazia raiva, porque eles pegavam a Bíblia e falavam assim, um exemplo tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele pegou uma passagem bíblica, ele citou, e aí ele coloca um exemplo assim, fulano de tal embaixo. Aí eu ficava assim, por que ele colocou o nome dele ali? Aí um outro irmão falava assim, né? Antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas hoje eu conheço Deus porque eu ando com Ele, porque eu vejo. Aí colocava a frase de fulano embaixo, o nome do fulano de tal. Eu falei, ele está citando nas palavras dele o livro tal, está citando tal coisa, por que está colocando o nome dele? E aquilo começava a me trazer uma indignação, porque eu começava a ver pessoas pegando a Bíblia e pessoas pegando as coisas que aconteciam, da qual Deus usava, da qual Deus fazia algo através da vida deles, e começavam a colocar o nome deles lá. E eu ficava falando assim, por que estão tentando se colocar no mesmo pedestal? Por que estão tentando se apoiar na mesma posição de Deus? Por que estão querendo se achegar de uma forma meio orgulhosa? Não há necessidade. Por que não há necessidade? Porque outros darão testemunho, porque Deus, pelos seus servos, eu comecei a ver que quando Deus quer honrar o seu servo, Ele não faz o próprio servo falar da sua boca, na verdade Ele usa outro, porque foi o que aconteceu. Mateus não deixou passar em claro, ele falou, Pedro andou sobre as águas. Outro testemunhou, o Pedro não precisou dar testemunho das coisas que ele fez em nome de Deus, outros testemunharam. E aí Pedro, um homem mais maduro, experimentado, ele não era vergonha ele afundar sobre as águas. Qualquer um aqui que fosse andar sobre as águas ia falar, não ia? Ia postar lá no Facebook ou no Instagram? Ia aqui postar no seu Face? Sem Facebook? Ia postar no Facebook, ia postar no Instagram, né? Andando, gostaria de fazer. É um milagre extraordinário. Só que Pedro, ele já é um homem, como falou, vivido. O próprio Evangelho, cerca de 37 anos depois, foi escrito. Pedro, ele já estava com couro, né? Já estava
já estava numa fase mais madura, ele aprendeu a sofrer pelo Evangelho, ele que apanhou em nome de Deus, ele que foi esmurrado e se alegrou em nome daquilo, ele ficou contente. Obrigado, irmão. É que não é café, irmão. Senão você ia ver que isso aqui não ficava rapidinho. Glória a Deus. Pedro, ele entendia a importância de exaltar agora o nome do Senhor. Se você pegar a carta de Pedro, ele traz, o Evangelho de Marcos, ele tem a característica de Pedro. Desde o princípio, ele parou, ele não falou sobre genealogia, ele exclui a genealogia de Jesus, ele não fala sobre as leis e os profetas, por mais que as leis e os profetas estejam aqui, uma ou outra citação, mas ele exclui, ele não fica falando sobre a lei de Moisés, não existe no livro de Marcos inteirinho a citação, porque a lei de Moisés, a lei de Moisés, a lei de Moisés. Pedro, ele tinha um foco, ele escrevia para um grupo de pessoas, ele escrevia para os romanos, e os romanos, eles não se importavam com nada além do poder. Os romanos, eles cresceram e foram doutrinados a respeitar poder, por isso que a carta de Marcos, ela vem falar sobre um Senhor. Desde o princípio ele prega sobre um Senhor que era servo também, é o grande servo, um Senhor que era todo poderoso, ele fala sobre um Senhor que fez milagres, que fez transformações, ele fala sobre Marcos, Pedro ditando a carta, vocês conseguem perceber que existe muito poder, é muito poder. Então Pedro, ele começa a olhar e fala assim, eu estou falando sobre alguém poderoso, e não existe espaço para falar sobre os meus feitos, só para o dele. Do começo ao fim, é só ele. E é um Senhor que tudo faz, é um Senhor todo poderoso, ele se exclui. Talvez podia falar assim, era o próprio, quase João, que ele cresça e eu diminua, né? Que ele apareça e que eu suma. Era assim. Pedro, ele estava automaticamente sumindo, mas ele não deixou de omitir os seus erros. Toda vez que Jesus o corrigia, ele escrevia. Era experimentado, um homem experimentado, ele escrevia. Fala aí, eu fui como um homem ignorante e tentei repreender a Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim, arreda Satanás. Escreve. Pedro, vamos escrever aqui também que você andou sobre as águas? Não é necessário. Porque Pedro, grande feito, milagre extraordinário, 10 passos, 3 passos, 4 passos, não fique envergonhado, Pedro, porque as pessoas não andam nas águas, e você andou, você afundou, Pedro, não se preocupa. Aí Pedro, eu fico imaginando Pedro, Marcos, você não está entendendo. Marcos, você não está entendendo. Você não está com o coração, você estava como a gente, pois o coração deles estava endurecido, você estava como nós naquele momento. Porque o importante, Marcos, o importante não é o que eu faço, o que eu fiz quando eu fui até Cristo, porque Cristo me levantou. Não precisa contar o que eu fiz quando eu estava caminhando, não precisa contar esse milagre, não precisa. Registra aí o que aconteceu quando Jesus entrou no barco. Marcos, não precisa relatar aquilo que eu fiz, aquilo que Deus me usou, não precisa relatar, não é necessário eu ficar falando, mas é necessário falar aquilo que acontece quando Ele vem. É necessário falar aquilo que acontece quando Ele me toca. É necessário falar aquilo que acontece quando Ele se achega até nós. Marcos, havia uma grande tempestade, 12 não dava conta, mas um não só deu conta, como acabou com tudo. Marcos, escreve isso, que Deus é poderoso, que Deus é extraordinário. E esse é o Evangelho de Marcos. Se você pegar, ele é rápido. Eu comecei a ler, falei assim, calma, tem que ler devagar. E às vezes parece que corta muita coisa, a gente tem que acompanhar com outro evangelho para poder ter um quadro, uma visão completa. Porque Pedro, ele olha para Cristo, e se Cristo estava andando sobre a multidão, ele nem fica simplificando. Jesus estava andando sobre a multidão e curou várias pessoas, enfermos
Pedro fala assim, ó, fala que Jesus passou por lá e todo mundo foi curado. Ele é rápido. E aí tem a característica, realmente tem as características de Pedro, o decapitador de orelha. E ele começa a engrandecer o Senhor, e aqui é uma visão extraordinária, porque o que é importante? O que é importante na vida de um cristão? É dizer para o Senhor sobre coisas que fazemos, porque quando eu estava pensando em trazer uma mensagem, eu tinha uma outra mensagem, e eu queria falar sobre o relacionamento com Deus. E aí, nesse relacionamento com Deus, eu queria falar o quê? Sobre como a gente se relaciona, como Deus responde, que é muito verdadeiro, é bom, anima a fé, mas essa palavra veio. Porque na outra palavra, parece que confrontou o meu pensamento, talvez colocou lá para baixo, porque algo que mexe muito comigo, algo que mexeu muito comigo, contando agora não para simplificar o que era. Eu estava pensando assim, teve um momento, eu morava lá na vila, estava sozinho, e minha irmã, cada um estava para o seu canto, e eu falei assim, minha irmã mais nova vai vir me visitar, eu não tenho nada. Eu tinha acabado de me converter. Me converter de verdade, né? Me batizei faz um bom tempo, mas me converti de verdade foi em 2016. E aí, no ano de 2016, eu estava em casa, orando, eu falei, Senhor, não tem nada na despensa. E minha irmã vai vir me visitar. Eu não tenho o que oferecer. Água da geladeira, na garrafa, coca, 2 litros, que nem garrafa, que agora é da Tupperware, né? A garrafa, né? Não, nem era nem retornável a garrafa. Eu falei, aqui, ó, mano, é isso que eu tenho, uma água. E aí, eu orando com o Senhor, eu falei, Senhor, me ajuda. Me toca no coração do meu antigo patrão, eu vou até a casa dele. Chegando lá, eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu gosto de contar porque mexeu muito comigo essa época. Foi minha primeira oração, amor. Minha primeira oração com o Senhor. E aí eu falei assim, e eu quero ir lá, ele vai me dar um dinheiro, depois eu trabalho e pago ele, ou faço algum serviço para ele, e vai dar certo. Eu orei, mas pensa numa fé que eu orei que eu suava. Aí eu falei, vou lá, Xande, vou lá. E aí cheguei, fui andando, cantando, eu vou passando pela prova. Cheguei lá, bati na porta, apertei campainha, dei uns gritos. Eu falei, aí não apareceu. E aquela murchada, Xande. Aí eu estou voltando. Todo triste. Eu falei, daqui a pouco a minha irmã está aí. Oh, Deus. Aí quando eu estou virando a esquina, aparece o meu antigo pastor, Adilson. Ô, meu irmão! Ele falava assim do jeito, né? Ô, meu irmão! Onde você estava, cara? Acabei de vir da sua casa, irmão. Estou aqui com uma cesta básica aqui, meu, para te abençoar, sobrou uma e eu queria te dar. Aí eu catei e falei, glória a Deus. E eu falei assim, eu queria trazer um testemunho desse. Porque a gente tem vários, irmão. Tem vários. Sobre o trabalho, nem te conto. Sobre o trabalho é uma maravilha. Hoje, onde eu estou hoje, é uma maravilha. Só que eu falei assim, eu vou trazer uma pregação e eu quero edificar os irmãos falando sobre a comunhão, e eu quero falar sobre as coisas que Deus fez na minha vida, sobre o que Deus está fazendo na minha vida, e eu fiquei muito feliz. Só que Deus falou assim, você vai falar não nada de você, você vai falar de mim. Aí eu falei, verdade, Senhor. Porque Deus é poderoso. E Pedro, ele olhou e falou assim, Deus é poderoso, eu não tenho tempo. Papel era escasso. Pensa num negócio valioso. Era. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Foi o primeiro ditado por Pedro e era algo escasso. Então, como era escasso, como era precioso e como era o primeiro entre todos, Pedro só tinha um foco: glorificar a Deus. Marcos, eu não tenho espaço para falar sobre mim. Gaste todo o papel sobre ele. Não, escreva no lado, faça contornos, preencha todo o papel com quem ele é. Jesus estava andando sobre uma água. Sabe, a gente às vezes está sobre essa tempestade, e quem está nessa tempestade foi enviado. Os discípulos foram enviados. Eu gosto de uma outra versão, é da Thompson, ela fala assim, ó,
no verso 45, logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Eu achei muito bonito que está aqui, ele falou assim, ó, fez com que entrassem no barco. Na Thomas ele fala assim, ó, os obrigou a entrar no barco. Eu falei, ó, porque eu acho que não queria. Eu fiquei pensando, acho que eles não queriam entrar lá. Mas Jesus os obrigou a entrar, os fez, os dobrou a estar. E aí eles foram encaminhados por uma ordem. Eles estavam todos encaminhados por uma ordem. Entendeu? Todos estavam encaminhados sobre uma mensagem. Aí uma tempestade se levantou sobre o barco. E às vezes a tempestade se levanta sobre o nosso barco. E a gente fica se perguntando, onde está Jesus, onde está Ele? Vamos perecer, as coisas não vão estar acontecendo. E de repente Ele está vindo ao nosso encontro. E aí a gente quer trocar as mãos pelos pés. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus ia passando adiante deles. Jesus ia levar os 12 sobre as águas, ia levar os 12 sobre as dificuldades e acalmá-las. Talvez se não acalmasse, ia levá-los em segurança, todos estariam livres em segurança. Mas aí Pedro trocando as mãos pelos pés, né? Porque eu falei, quando ele escreveu é um homem experimentado, antes não estava. Pensa no homem que foi repreendido. E aí, ele cata e fala assim, numa outra epístola, se é tu mesmo, se é tu mesmo, manda que eu vá. E aí ele afunda. Sabe, irmãos, aí Jesus tem que pegá-lo e levá-lo de volta para o barco. E entrar e acalmar a tempestade para mostrar que Ele é Senhor. Pedro viu isso e falou, realmente, Ele é Senhor, não precisa escrever sobre eu. Mas, e aí eu fiquei pensando, falei, olha, Pedro não precisava afundar. Talvez o pessoal fale assim, poxa, mas aí ele não teria andado. Mas o que vale, irmão? Às vezes a gente quer testemunhar, quer fazer vários milagres extraordinários, às vezes está até querendo se sobressair sobre os nossos irmãos através de uma vida espiritual, uma soberba espiritual, porque eu tenho mais comunhão com o Senhor, enquanto Deus quer levar todos no barco para o seu destino. Pedro se jogou no problema. Jesus não tinha chamado ele. Jesus não falou assim, Pedro, vem cá, ei, vem cá, vem ver que sou eu. Pedro não, Pedro olhou e falou assim, se é tu, me manda aí. Eu quero ver se é você mesmo. E aí, por mais que ele estava andando, e Jesus até depois repreendeu ele pela sua pequena fé, mas glória a Deus que andou sobre as águas. A gente não tem como não negar um milagre extraordinário, não tem como não negar algo maravilhoso, porque outros escreveram, outros vão dar testemunho da sua vida, outros vão dizer, olha o Cláudio, um homem de Deus, o pedreiro que é benção, né? O benção, não é benção, não, é abençoado, pedreiro abençoado, o abençoado, pedreiro abençoado, sabe o pedreiro abençoado, o abençoado, ele fez, ele edificou, eu lembro, talvez uma senhora vai olhar e vai falar assim, um dia eu vi aquele homem, ele estava em cima do telhado com uma caixinha de som e orava, estava lá de olhos fechados, fiquei até assim, a senhora olhando, falando assim, será que está passando mal, será que está morrendo lá em cima? Mas não, ele estava orando. Que maravilhoso, quem não quer um pedreiro desse que edifica? Outros vão dar testemunho sobre a sua vida, outros vão falar assim, o irmão lá que tinha um trabalho e ele queria um sonho realizar, e aí ele largou o serviço e um outro homem falou assim, pode largar lá porque eu pago toda a sua rescisão, e paga, outros vão dar testemunho, não preciso às vezes eu ficar batendo numa tecla sobre as coisas que Deus fez na minha vida, basta eu falar assim, sabe o que Jesus fez, meu amor? Sabe o que Jesus fez? Pedro falou assim, sabe o que Jesus fez? Ele acalmou as dificuldades. Sabe o que Jesus fez? Ele botou fim nos meus problemas. Sabe o que Jesus fez? Ele levou toda a minha família. Às vezes eu coloquei a mão pelo pé, eu me molhei à toa. Não precisava me molhar, não precisava, bastava confiar, porque todos da minha casa, todos do barco, estariam sendo levados em segurança. Levados em segurança. Não preciso. Então vamos falar sobre Ele, sobre aquele que faz, vamos comentar mais sobre aquele que realiza, vamos bater na tecla sobre aquele que é poderoso. Vamos bater na tecla. E quando formos falar sobre testemunho, quando falarmos sobre testemunho, lembrar de que, igual Pedro, ele entrou no barco e tudo se acalmou. Ele entrou e tudo só calmaria, paz. Sabe o testemunho? Aquilo que o Alexandre está falando sobre, no louvor, sobre andar com Cristo, caminhar. Ele falou sobre aquele que está feliz, bata a palma, aquele que está... Ai, eu sou ruim para louvor mesmo, hein?
Quem tem Jesus, bata a palma. Quem tem Jesus? Olha como que eu sou ruim de louvor. Quem tem Jesus, bata a palma. Quem tem Jesus? E é isso. E ele começou a falar assim, eu tenho Jesus. E eu não preciso ficar esgoelando sobre o que Cristo está fazendo na minha vida. Eu não preciso ficar gritando, olha aqui, como se quisesse falar assim, olha, vocês vão ver Cristo na minha vida. Olha para mim porque vocês vão ver Cristo. Não precisa. Porque se Cristo está na sua vida, as pessoas vão ver o quê? Que as coisas estão se organizando. Misael é tempestade, mas alguém está vendo Cristo lá. Os discípulos não deixaram de ver Cristo na tempestade. Assim como as pessoas não vão deixar de ver Cristo na tempestade que vocês estão passando. Está passando tempestade, está luta. Eu não preciso ficar gritando, olha, eu vou ficar andando, eu vou resolver as coisas do meu jeito, eu vou fazer e vou dar testemunho. Por mais que às vezes eu caia lá na frente, Deus vai me levantar porque é misericordioso, mas eu vou dar testemunho. Não precisa, irmão. Basta esperar e confiar. Basta esperar. A gente sabe que existe um lindo testemunho sobre Abraão, que ele tinha uma promessa. Não tinha uma promessa, amor? Abraão, tu vai ser pai. Aí Sara falou assim, é verdade, tu vai ser pai, mas vai ser com a escrava. Deus prometeu a Abraão, vai lá, nós me cagar. Abraão falou, não sei não. Você acha que eu devo? Abraão, pode ir, Abraão, para de ser bobo. Vai lá, Abraão. A escrava, está lá, a egípcia. Ela vai ter um filho. E teve um filho. E acho que eu vou trazer aquela minha garrafa desse tamanho aqui. E teve um filho. E colocou o nome de Ismael. E Deus falou assim, ó. O seu filho, aquele que vai vir, e quando veio, Isaac, o filho da mulher livre não vai ter parte com o filho da mãe escrava. Coloca ele para fora. Sofrimento. Ele teve um filho. A promessa veio e se realizou. Não foi na vida de Ismael. Foi na vida de Isaac. Foi na vida de Isaac. Só que Sara quis fazer o seu jeitinho. Abraão quis fazer o seu jeitinho. Tentando ajudar a Deus. Porque parecia que a promessa estava... Deus tinha prometido, então vai realizar. Então do jeito que eu fizer, as coisas vão acontecer. Deus ia livrar todo o povo, Jesus ia livrar os discípulos da dificuldade, ia levá-los para o outro lado da dificuldade, mas Pedro queria dar o seu jeitinho. E a gente conta um testemunho, que é testemunho sim, andar sobre as águas é um grande feito. Maior ainda foi se ele tivesse ainda pegado do outro lado com Jesus e falasse assim, Jesus, agora nós dois vamos puxar o barco aqui, ó. Seria muito grande, muito extraordinário. Mas Pedro voltou para o seu lugar. Pedro ele baixou, clamou, e Cristo o colocou no barco. Pedro volta para o seu lugar. É no barco. Volta para cá. No barco. O seu lugar é aqui. Se acalma, Pedro. Se acalma. Confia, Pedro. Porque eu vou te guiar. E vou te levar nos lugares extraordinários. E às vezes vou te levar, Pedro, aonde você não quer ir. Né? Pedro, quando tu era mais novo, tu se vestia e ia para onde queria, mas quando for mais velho, outros vão te vestir e te levar para onde você não quer. Não é a mensagem? E assim Jesus falou como Pedro iria o glorificá-lo através da morte. Pedro ele começou ele sabia que chegaria um momento dele. Cristo já determinou sobre o momento dele. E agora eu tenho os meus dias parece que estão contados. Eu só tenho essa vida para ser vivida nessa terra. E o que eu vou fazer nessa terra? Vou glorificar a Deus. A carta de Marcos é isso. Olha, se vocês pegarem do começo ao fim, é a ação de Cristo, ação de Cristo, ação de Cristo, ação de Cristo, poder de Cristo, maravilha de Cristo, maravilha de Cristo, Cristo repreendendo seus discípulos e eles aprendendo com a repreensão e sendo fortificado por ela, e volta a Cristo, mais Cristo, mais Cristo, mais Cristo. Pedro só tinha um foco, a minha vida, ela vai ser vivida para Cristo, para Cristo. Eu tenho algo importante, é Cristo. E esse mesmo Pedro, depois do Pentecoste, né, meu amor? A gente está conversando esses dias sobre o que é importante. Nesse caso, a gente estava conversando. Foi ontem, foi anteontem. Nós estávamos conversando sobre o que é importante. Prioridades, coisas importantes.
Algumas viúvas, lá no livro de Atos, fala que não estavam recebendo a sua repartição diária dos alimentos. E foram se queixar com Pedro. Aí Pedro falou assim, ó, foi o momento que eles escolheram os diáconos. Ele falou, escolha entre vocês homens capazes, dentre vocês, que vão assumir essa responsabilidade. Nós nos dedicaremos à oração e à pregação, porque não é certo que a gente pare a oração e a pregação para servir a mesa. Não que ele estava falando que eram menos importantes, ele estava falando assim, eu recebi uma prioridade, é falar de Cristo. Falar de Cristo. Era um homem já diferente. Eu recebi uma prioridade. Talvez se fosse o antigo Pedro, ele falou assim, calma aí que a gente vai resolver essa parada toda aqui. O que é? Tu não está ouvindo não? Não tem orelha? Brincadeira, irmão. Brincadeira. Eu acredito assim, será que você não está ouvindo? E aí Pedro talvez queria quebrar o pau, mas Pedro é um homem diferente, experimentado. Ele falou assim, existe algo mais importante para me fazer, é orar e pregar. Existe uma prioridade, e eu não prego sobre mim, eu prego sobre ele. Esse foi o testemunho quando Pedro, um homem diferente, o Pentecoste desceu sobre eles, línguas repartidas como se fosse de fogo, e ele se levanta para toda aquela multidão, e as pessoas começaram a caçoar, ó lá, tá bêbado, ele fala, não, tá não, isso aqui é o que se cumpriu com o profeta Joel, essa profecia aqui está se cumprindo hoje. Aí ele começou a discorrer as escrituras, ele começou a falar sobre um Senhor, um soberano, um altíssimo, um poderoso. Você vê, a pregação dele inteira é voltada a Cristo, cristocêntrica, e ele começa a pregar sobre o Senhor, não existe espaço. Eles falam, tá vendo o que está acontecendo com esses homens? O motivo é Cristo, é Cristo. E essa pregação, a nossa vida tem que ser desta forma. Quando a gente quiser falar sobre os milagres do Senhor, a gente se coloca assim, diante da dificuldade. Alguém vai falar assim, Camila, não posso chamar de Camila, é amor, né? Amor, você está radiante, está dedicada, eu estou vendo cada dia mais as coisas. O que está acontecendo? Aí você vai olhar e falar assim, amor, eu li as escrituras falou comigo, e eu vi como Deus é maravilhoso. Sabe, Gui, eu estou vendo que você está cada vez um menino mais dedicado. O que está acontecendo? Porque quando eu estou lendo as escrituras, eu estou passando oração com o Senhor está me moldando, eu vejo o quanto que é necessário mudar. Aí Cristo começa a mudar, e a gente começa não falar assim, porque eu estou fazendo mais, eu estou orando mais, eu estou buscando mais, Deus está me abençoando mais, está acontecendo mais e mais e mais comigo, eu. É bonito falar, parece que a gente está trazendo para os outros. Não, porque se você fizer como eu estou fazendo, as coisas vão acontecer na sua vida também, dessa forma. Não. A gente fala assim, irmão, você está tendo mais relacionamento com o Senhor? Eu tô querendo buscar mais de Deus, eu estou vendo como eu preciso, e eu quero mais do Senhor, porque eu vejo o quanto que é necessário, eu vejo o quanto que eu careço, eu vejo quantas coisas são transformadas na minha vida. Deus está mostrando para mim, e Deus está me guiando diante das dificuldades, e quanto mais eu olho para Deus, mais maravilhoso eu vejo que Ele fica. E a gente é igual um Pedro. Deus é Senhor, Ele é Senhor quando é servo, Ele é Senhor, é o servo Senhor, Deus é todo poderoso, Ele faz todas as coisas. As pessoas perguntavam, quem é este que acalma a tempestade? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E Pedro ele fala, pois o coração deles estava endurecido. Ele foi claro, nós não entendíamos, nós não estávamos entendendo porque o nosso coração era duro. A mensagem era falada e não conseguíamos entender porque o coração era duro. Mas o tempo foi passando e eles foram se sujeitando ao Evangelho. Eles foram se sujeitando às Escrituras e ao poder de Deus. E eles começaram a pregar, Cristo é Senhor. Cristo é maravilhoso. Cristo tudo pode. Tudo acalma. Tudo transforma. Vocês estão vendo o que está acontecendo com esses homens? Com esta igreja? É Cristo. Não é a pregação, não é o pregador, às vezes não é o músico, a gente às vezes eu falo assim, já vi muito pregador se escabelando, mas é Cristo. Cristo faz, que isso transforma, que isso quebranta. E se o coração não é quebrantado, é porque o coração deles estava endurecido. Mas eu acredito que com o tempo, e eu espero que o tempo de hoje possa amolecer, mudar, transformar, para olhar para o Senhor e colocá-lo no lugar dele. Qual é o lugar do Senhor? É o altar. É o mais alto e elevado lugar. É acima dos céus. É olhar para ele com mais reverência e falar mais dele.
dar testemunho mais dele, glorificar mais ele. Porque a carta de Marcos para toda a igreja é isso: coloque Cristo como prioridade, coloque-se de lado e fale mais dele, coloque-se de canto, escanteio, se esqueça e pregue ele. É só ele. Porque o meu estilo de vida não muda a vida de ninguém. O meu devocional com Deus não muda a sua vida, Gui. Mas o Cristo da qual eu me relaciono te muda. E quem vai te mudar é o Cristo da qual eu me relaciono. Não a forma que eu me relaciono com ele. A forma que o Cláudio tem a comunhão com Deus na casa dele, a forma que ele faz, não vai mudar a minha vida. Mas o Deus que ele se relaciona me muda. Então não é falar assim, sabe? Porque às vezes a gente quer criar talvez até um rito cristão. Não, irmão, porque se você fizer isso, dessa forma. Eu tenho um jeito de ler as escrituras que fui ensinado quando era criança e deu certo na minha vida. Mas eu não fico ensinando para os outros. Porque igual o pastor falou assim, sabe? Eu oro com fé, irmão. Eu creio mesmo. Porque foi uma forma que mexeu no meu coração. Eu pego na Bíblia, eu abro a Bíblia e Deus fala comigo. Por muitas vezes Deus falou bastante comigo dessa forma. E aí, mas igual o pastor um dia falou assim, talvez um irmão vai orar, vai pegar a Bíblia e vai falar assim, ó, e Judas se enforcou. Aí eu falo, não dá, né? Não dá. E então eu não fico falando para os irmãos, não, para mim dá certo, é a forma que eu me relaciono. Mas acontece, irmão, muitas vezes, repreensão, quando eu chorei, quando Deus estava lá, eu fui e aí eu comecei a falar assim, Cristo é extraordinário, Cristo fala comigo através da palavra, eu me relaciono através das escrituras, e eu leio mais, e quanto mais eu leio, mais eu vejo quanto eu necessito de Deus, mais eu vejo como eu sou carente do Senhor, e mais eu quero buscá-lo, e mais eu quero pregar sobre Cristo, e mais eu quero falar sobre o Senhor, porque tem um velho relacionamento com o Senhor, aquele velho relacionamento com o Senhor, um relacionamento passado, onde as pessoas se relacionavam no passado com Deus, aí elas falam, quando eu fazia com o Senhor, quando eu falava com o Senhor, quando eu pregava com o Senhor, sabe, é um passado. Por quê? Porque não tem mais relação, não tem mais Cristo daqui para frente. É que parece que o Cristo ficou lá atrás, no meu passado, porque lá no passado as coisas aconteciam, porque lá no passado... Glória a Deus. Mas esses dias eu estava conversando com a irmã Dalva. Oi, tá ágil. Conversando com a irmã Dalva. E a gente estava falando sobre Amós. Oséias. Deixa eu ver se é Oséias, foi Amós. E ele falava assim, ó, prossigamos... Oséias ou Amós... Deixa eu ver. Ele falava... Jesus Cristo. Eu vou achar e vou mandar no grupo da igreja. E aí ele falava assim, ó, o profeta ele fala, prossigamos, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aquilo foi extraordinário. Por quê? Porque o Senhor que eu conheço, hoje, eu prossigo em conhecê-lo. É crescente, Dani. Então, quanto mais eu busco saber de Jesus, quanto mais eu busco saber de Cristo, mais eu me relaciono com Ele e mais eu aprendo dEle. Então não tem um Cristo do passado, porque no passado. Quanto mais eu busco do Senhor, mais eu aprendo do Senhor e mais eu glorifico Ele. Então não tem espaço às vezes para ficar falando muito de mim. Na verdade não tem espaço nenhum para falar de nós mesmos. Só tem espaço para falar dEle. A nossa vida tem que ser a carta de Marcos. Ela tem que ser focada, rápida e glorificando a Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam a mensagem? Eu espero que sim. Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé para fazer uma oração. Você achou aí? Não achou não? Oséias? Eu falei 3:2, né? Pulei só quatro capítulos só. Ele falou assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época que rega a terra.
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus não tem fim para ser conhecido. Deus não tem fim. Obrigado, Gui. Isso é excelente mesmo. 2 estrelinhas para você. Glória a Deus. Amados, gostaria de que nessa oração a gente chamasse Cristo para o lugar dele. O Senhor tem um lugar, um trono sobre nossa vida, sobre o nosso coração. Permita que Ele seja Senhor sobre o nosso coração e se assente nesse trono. E começarmos a falar mais de Cristo. E talvez menos, é importante dar testemunho, mas falar um pouco menos sobre nós mesmos e mais sobre quem Cristo é. Falar menos sobre o que estamos fazendo em nome de Cristo, porque é lindo falar o que fazemos em nome de Cristo, mas deixe que outros dêem um testemunho sobre nós. O próprio Filho recebia testemunho, Jesus Cristo recebia testemunho de outro. Ele não ficava dando testemunho de si mesmo. Permita que outros dêem testemunho de você, porque se Cristo está sobre sua vida, outros estão vendo, estão testemunhando e glorificando a Deus. Que nós possamos simplesmente glorificar e falar apenas dele, do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Senhor Deus querido, estamos, Senhor Pai, neste momento, Deus querido, concluindo, Senhor Pai, o momento da palavra, Senhor. Colocamos, Senhor Pai, a Ti a nossa esperança, colocamos em Ti, Senhor Pai, a nossa confiança. Queremos, Senhor Pai, ser como Pedro, Senhor Pai, um homem experimentado e maduro, Senhor Pai, que reconheceu, Senhor, a sua pregação do começo ao fim era Cristo, Senhor Pai. Ela só falava do Senhor, Deus querido, te colocava, Senhor, te convidava para o lugar de honra, Senhor Pai, exaltava o Teu santo nome. Vemos, Senhor Pai, a transformação na vida deste homem, Deus querido. Vemos como ele foi transformado pelas Tuas mãos, Senhor Pai, e queremos, Senhor Pai, ser transformado também, Deus amado, glorificando e testemunhando do Senhor, que possamos, Senhor Pai, testemunhar, falar dos Teus grandes feitos e sejamos mudados, Senhor Pai, alcançados pela Tua rica misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. De receber A honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A única é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Fiquem com esta palavra abençoada, que continuamos aí, prosseguimos em servir a Deus. Temos aqui um pedido de oração pela vida da Margarida, pela saúde, o Josué, ali por libertação, e a Cristiane, por libertação. Continuemos orando aí, intercedendo por essas vidas, e algum mais pedido que você lembrar aí agora, coloque aí nessa oração, para orarmos pela vida dessas pessoas. Pastor Márcio também, que temos orado aí constantemente pela vida dele ali também, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós neste momento apresentamos nas Tuas mãos, ó Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que foram citadas aqui, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa, Pai querido, agir sobre a vida delas. Nós cremos que o Senhor estará agindo, Pai, sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Entregamos nas Tuas mãos, Pai. Seja feita a Tua vontade sobre cada situação, sobre cada pedido, ó Pai. Nós apresentamos nas Tuas mãos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Temos aí, pode se assentar, irmãos. Não enxergo lá não. Amanhã, sexta-feira, tarde da bênção, às 15 horas, você que pode, né, convide alguém para estar aí. Sábado, temos ali também um encontro da Dobrac, bate-papo da Jubrac, e no domingo temos? Culto da família. Amém, glória a Deus, culto da família. Alguns vão sentir falta de alguns irmãos que vão estar indo ali para o encontro de casais. Continuem orando pela vida dos irmãos, dos casais que vão estar indo ali para o encontro, né? E com certeza os irmãos estão lá também orando por vocês aqui. É uma troca maravilhosa, né? Vocês oram para os irmãos que estão indo para o encontro, e os irmãos estão orando por vocês que estão aqui cultuando ao Senhor também, né? Da mesma forma, lá estaremos cultuando ao Senhor. Que todos possam estar aí nesses compromissos, nos próximos compromissos aí até domingo, amém? Vamos colocar de pé, vamos estar encerrando. Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e querido, obrigado, ó Deus, pela oportunidade que tivemos hoje de estarmos na Tua casa, Senhor. Abençoa grandemente, ó Pai querido, a vida dos Teus servos, Pai, no retorno para o lar, Senhor. Abençoa grandemente o final de semana de cada um dos Teus servos, Pai, no trabalho, no lar, na família, no passeio, Pai, onde estiverem, Pai, sejam abençoados por Ti, ó Deus amado. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, na vida de todos os casais, Pai, que amanhã cedo estarão indo ali para o encontro de casais, Pai, aqueles que já estão ali, os pastores, Pai, Senhor, os irmãos que estão ali preparando tudo ali, Senhor, pastor Márcio, a Miriam, Pai, pastor Eduardo, a Rosana e todos os outros irmãos que estão ali preparando aquele lugar, Senhor, para receber os casais que vão estar indo amanhã para lá, Senhor. Abençoa, Pai, a ida de cada um, aqueles que vão de carro, Pai, aqueles que vão no ônibus, Senhor, que o Senhor derrame graça sobre cada um, em nome de Jesus, ó Pai. Encerramos este culto para a honra e glória do Teu nome, amém, e graças a Deus, e as palmas louvem o Senhor. Está encerrado.